O Distrito Federal tem hoje quase 12 mil condomínios. Muitos estão buscando formas para economizar na conta de luz. E o repórter Fred Ferreira mostra pra gente agora algumas dicas que podem ajudar as pessoas, os moradores, a diminuir os gastos. A garagem deste condomínio na Asa Sul tem lâmpadas econômicas que só acendem no horário de pico. Os corredores dos 8 prédios têm sensores de energia. Os elevadores são novos, atitudes que reduzem o consumo de energia. Há 2 anos, a conta fica sempre em R$ 1.700 em média. A síndica já não sabe mais onde economizar. Eu tenho controlado mensalmente, diariamente, sabe, na toda a parte elétrica, tentando sempre manter o controle da energia. Não tem mais onde cortar. Mas há sim o que fazer. Em 2001, quando houve a crise do apagão, os brasileiros trocaram a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente, 3 vezes mais econômica. Agora a tecnologia ajuda mais uma vez na economia de energia. São as lâmpadas LED, mais caras na hora da compra, mas ao longo do tempo valem a pena. O professor da UNB nos ajudou a fazer os cálculos. Somamos o custo das lâmpadas e o consumo em 2 anos. O gasto total com a incandescente é de R$ 153, da fluorescente R$ 60 e da LED, que tem uma durabilidade de 15 anos, R$ 56. Uma opção de apagar todas as luzes do condomínio à noite não é interessante. Você economiza energia, mas fica tudo escuro. A sua segurança fica comprometida. Então você pode utilizar lâmpadas de LED para manter o ambiente iluminado, gastando muito menos energia. A preocupação com a economia na conta de luz fez aumentar as vendas nesta elétrica. Hoje, por exemplo, uma LED eu vendo aproximadamente umas 300, 400 mês. A venda de LED. Então, e gradativamente está aumentando cada vez mais e mais e mais. O professor ainda dá outra dica, mais cara, mas com grande compensação ambiental. O uso dessas placas de energia solar usadas como geradoras. Aí você utiliza essa energia que é gerada quando tem sol, e se você tiver um excedente de energia, essa energia volta para a rede da concessionária. Então você consegue até ter um abatimento na sua conta de energia no final do mês. Nós estamos numa posição geográfica privilegiada, certamente temos um sol aí quase que 9 meses do ano, e energia solar precisa ser urgentemente vista por todos os condomínios como uma solução para contribuir com a política governamental de não faltar energia para o nosso povo, para a nossa coletividade. Para conversar mais aqui com a gente sobre condomínio, taxa, cobrança, quem paga e quem não paga o condomínio, quais são os direitos e os deveres dos moradores, aqui no estúdio o advogado Ítalo Maciel Magalhães. Obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Primeiro vamos estabelecer a taxa. Condomínio, quem não paga hoje já pode perder o imóvel, não pode? Sim, Flávia, bom dia a todos. A taxa condominial ela é devida por aquele que utiliza o imóvel e, em não pagando, a coletividade daquele condomínio não merece arcar com esse ônus de forma tão pesada. E o condomínio hoje detém mecanismos judiciais para cobrar essa taxa na justiça e, inclusive, expropriar o inquilino ou proprietário do imóvel daquele bem de sua propriedade, para que seja satisfeito aquele débito em razão do condomínio não ter que arcar com todos esses custos. A gente mostrou essa questão de economizar. Toda vez que economiza é bom porque demora para o preço do condomínio aumentar. Por exemplo, quando um condomínio aumenta muito, bem acima da inflação, às vezes o síndico dá justificativa. Precisa aumentar porque tem muita gente que não está pagando. Quer dizer, os moradores bons pagadores são penalizados, né? Quanto tempo que a pessoa está devendo, ela pode já ter essa ordem de despejo? A ordem de despejo, em si a gente tem a necessidade da notificação do condômino da abertura do seu débito com o condomínio e após essa abertura a gente já tem imediatamente a possibilidade de ajuizar uma cobrança, uma ação na justiça para que faça uma coerção e que essa coerção incida no pagamento da taxa em atraso. Mas é imediatamente o débito. Abrir o débito já pode fazer a cobrança. Mesmo que esse seja o único imóvel da pessoa? Sim, hoje nós já temos entendimentos de que o bem de família, no caso da taxa condominial, ele pode sim ser expropriado em razão de um débito, porque você não pode premiar o mal pagador com uma alegação de que pelo fato dele só ter aquele imóvel, ele não vai ter necessidade de pagar a taxa condominial. Então a justiça já vem entendendo sim por essa retirada do imóvel em favor do pagamento da taxa condominial. Agora vamos falar em questão de direito e dever, né? Por exemplo, taxa extra, quem paga é o dono do imóvel. O IPTU, quem paga é quem aluga. E, por exemplo, aquelas questões de
desrespeitar as normas do condomínio? Ter cachorro, não ter cachorro, usar a vaga do outro, por exemplo. Essa questão de vaga, como que fica? Os síndicos podem colocar multa? Isso tem que estar previsto na convenção do condomínio? Como funcionam essas regras? Nós temos hoje, o Código Civil estabelece as regras primárias sobre os condomínios e com a promulgação do novo Código Civil em 2003, nós temos a liberdade maior para que esses condomínios fixem em suas convenções coletivas as obrigações e os deveres que não aqueles que já estão registrados no Código Civil. A questão de vaga, a questão de ter cachorro ou não ter cachorro, que se coloca dentro de um estatuto, dentro de uma convenção, ela impõe algumas multas ao condômino para que ele respeite todos aqueles regramentos para que a gente possa ter um bom convívio, uma boa relação entre os condôminos. Se alguma coisa não tiver prevista, dá para conversar e reajeitar essa convenção do condomínio? Dá. Sim, a conversa entre os condôminos ela se faz em assembleias. Então, é sempre bom você procurar o seu síndico, conversar com o seu síndico para que ele faça, diante de um pedido seu, em uma assembleia, aquela determinação e que seja votado para incorporação a uma convenção e de um novo regramento que vai se estender a todos os condôminos. E como fica, por exemplo, a questão da discussão dos valores de taxa extra, por exemplo? Tem um teto do proporcional a quanto é o condomínio ou isso é em aberto, vai ser discutido numa reunião, por exemplo, entre os moradores? A taxa extra ela é discutida entre os moradores, até mesmo porque para você criar uma taxa extra tem que ser conversado sobre a viabilidade, sobre os valores, para que essa taxa extra será feita, qual obra que é, se ela é necessária, se ela não é necessária. Não existe um valor máximo não existe um teto máximo. Pode ser estabelecido. Se todas as pessoas concordarem, tudo bem. Tudo bem. Mas desde que fique bom para todos. A gente tem sempre que resguardar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação de qualquer uma, né? Não adianta o síndico querer propor uma taxa essa para fazer um monumento dentro de um condomínio que não vai trazer nenhum tipo de benefício para nenhum dos condôminos. Certo. A relação boa, então, entre moradores e o síndico tem que ser uma pessoa bem paciente, né? Muito paciente e disposta a resolver os tantos problemas que a gente tem colocados dentro de um condomínio. Tá certo. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio com a gente. Bom dia. Imagina, eu que Obrigada. agradeço.